Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Hoje nós temos uma mensagem também, que são os pontos que nós queremos esclarecer sobre quando Jesus fala sobre as turbas. E aqui o capítulo 11 de Mateus, ele vai dar testemunho do último profeta, do cumprimento de uma palavra que o profeta Isaías mesmo profetizou, desse que era a voz do que clama no deserto, que veio preparar o caminho. E diz que bem-aventurados são aqueles que não se escandalizaram de mim, disse Jesus. E partindo ele, começou Jesus a dizer às turbas a respeito que foste ver um vento no deserto, uma cana agitada pelo vento. A turba aí é vozes reunidas em coro, era o questionamento que eles estavam dentro daquela situação. E vai dizer aqui: se foste ver um homem ricamente vestido, os que se trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas então foste ver um profeta, assim vos digo eu, é mais sim do que um profeta. Bom, quando ele também diz isso, o homem ricamente vestido, aqui está falando agora desse profeta, dessa autoridade do poder de Deus. Não está em palácio, não está vestido ricamente, mas revestido da autoridade de Deus, né? E ele diz: porque este é quem está escrito, eis que diante da tua face veio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então nós vemos que João Batista, ele era muito mais que um profeta. O que está dizendo, ele veio preparar o caminho, ele veio justamente para uma determinação específica nesse sentido. Então, em verdade vos digo que entre os que de mulheres nasceram, não apareceu algum maior do que João Batista, mas aquele que é o maior no reino do céu é maior do que ele. Como maior no reino do céu? Do que está falando? Ele veio anunciar, ele veio obedecer uma determinação profética. E diz que o que quer ser maior no reino de Deus é o que obedece, é o que atende, escuta. Eu sempre vou afirmar que falar com Deus todos nós falamos. E quando Deus fala conosco e determina alguma posição para a gente tomar, para a gente fazer, para a gente agir, será que estamos prontos a obedecer essa determinação? E dele foi um anúncio profético. Então nós vemos aqui, ele veio preparar o caminho. E eis, Jesus diz que de mulher, homem nascido de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino de Deus se fará maior. É o que Jesus ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa humildade aí que dá a grandeza, nessa simplicidade da obediência. E diz que desde o dia de João Batista até agora, se fez violência ao reino dos céus, pela força se apoderaram dele. O que é isso, pastor? O que eu posso
ensinar é sob o poder eclesiástico, autoritário terreno, das autoridades de eminência e evidência, a competitividade, a politicagem, que foi a mistura com o Império Romano na época. Eles fizeram uma fusão eclesiástica e política, e é disso que ele estava falando, dessa violência de tomar o reino do céu à força e impor religiosamente impostos, impor aquilo que eles determinavam, mas eles mesmos não cumpriam. É disso que está se falando, é disso que está se orientando. Então nós vemos que desde que João Batista, veio até agora e se fez violência ao reino de Deus. Não é diferente dos dias de hoje, E aí diz: e se quereis dar crédito a este Elias que haveria de vir, que era a promessa, que eu também posso comparar, que seria o poder de Deus, também o derramamento do Espírito Santo, que são os dons que foram determinados para nos ajudar a mantermos com essa coinonia com Deus, que Ele não nos deixaria órfãos depois da sua partida. Ele também enviou o Consolador, o Paracleto, para que tivéssemos essa fortibilidade e não o desconforto, porque ele disse: no mundo tereis aflição. Então, esse poderio eclesiástico autoritário, ele sempre tentou predominar, e ainda mais quando no campo espiritual, ele diz: no mundo jaz o maligno. Então ele governa, gerencia toda essa área, ele tenta estabilizar. E aí é que ele nos diz: se quiseres dar crédito a este Elias que havia de vir, quem tem ouvido, ouça para ouvir. Mas quem assemelhar-lei a essa geração é semelhante a meninos que se assenta nas praças e clama aos seus companheiros, dizendo: tocai-vos flauta, e não dançaste, cantando lembranças, e não choraste, porque veio João, não comendo nem bebendo, e diziam: tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão, beberrão, amigo de publicanos e de pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Bom, o que está também falando exclusivamente nesse ponto, naquela realidade, foi a promessa do resgate, mas não creram, alguns desprezaram. Se desprezaram, não creram, será que os dias de hoje é indiferente? Buscavam parcialmente, mas rejeitaram quando veio o orientador e a respeito da profecia que se cumpriu, chamaram ele e diziam que ele tinha demônio. E quanto o amor de Deus que veio nos trazer através de Jesus, também eles criticaram, porque eles rejeitaram. A própria palavra de Deus diz que veio para os seus e os seus não receberam, mas todo quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Será que é diferente os dias de hoje? As rivalidades das denominações agremiativas, que são representadas eclesiasticamente religiosas,
querendo seus destaques, porque na realidade Jesus disse que seria os dias odiernos como os dias anteriores ao dilúvio, né? Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e pereceu o mundo antediluviano. E hoje, eu creio que a cegueira espiritual, ela tem acrescentado ainda mais. Por quê? O reino é buscar almas e não é como um campo de futebol num campeonato, que alguns querem se destacar, aparecer, mas que outros ter posição, reconhecimento, ovacionamento, que é o retorno dessa disputa competitiva. Eu sei que para ele e por ele foram feitas todas as coisas. Eu sei que na casa de Deus há vasos de honra e vasos de desonra, né? O vaso ele servia para guarnecimento do óleo, que é uma unção, é a obediência, ou outros componentes líquidos para guarnecer. Bom, quando ele disse que a seara era grande, era poucos os ceifeiros, ele estava falando justamente desse cuidado com o reino de Deus, em ganhar almas para Deus. Mas, infelizmente, só querem famas, reconhecimento, querem posição. Na realidade, pois nós deixamos de ajudar, de buscar aqueles que estão distantes, e devemos mostrar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que todo ser humano deve ter. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus que foi dado para a humanidade voltar a ter novamente uma coinonia com o Criador. Mas que possamos fazer a nossa parte. Ultimamente eu tenho sempre falado do quarto amor, que a gente conhece e destaca o amor ágape, o amor de Deus. Eu digo que não temos, pretendemos utilizar disso, mas Deus não faz acepção, nós fazemos. O amor eros, que é o amor erótico entre homem e mulher, o amor filho, que é o amor do pai e da mãe pelo filho. Mas o profeta também ele diz que há às vezes o desprezo. Pode uma mãe desprezar, abandonar o filho tanto que amamenta, mas Deus fala do seu cuidado, que todavia ele não esquece, ele cuida, como está no livro do Evangelho segundo São Mateus, que ele cuida das aves do céu, das ervas do campo, e não teria muito mais nós valor para ele, que quando foi feito o homem segundo a imagem e semelhança de Deus, e a semelhança de Deus criou o homem à sua imagem, que é Cristo, para que verdadeiramente nós obedecêssemos, mas a rebeldia, ela passou a todo ser, e o cumprimento da profecia, do resgate de novo, foi João vindo, preparando esse caminho, ao ponto que muitos não reconheceram, não creram. E hoje, infelizmente, a competitividade não é em relação a ganhar alma, a expressar o reino de Deus, mas é cada um querendo expressar a sua qualidade, a sua competitividade. A honra e a glória pertencem a Deus. É isso que devemos entender e saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus em nossas vidas ministerial. A gente deve fazer isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que as demais coisas venham ser acrescentadas, não de forma usurpadora, enganadora, mas dentro de uma condição que você, se quer obter, tem que trabalhar
Se quer se posicionar, tem que estudar. Não querer aquilo que você não pode obter, alcançar. Mas que fica essa mensagem expressiva dentro dessa realidade hoje distorcida. E eu vou afirmar que Lefi é suede, ayaule la mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia.